O Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte diz que apoiará os camaradas russos até a vitória. É isso que afirma a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte em seu encontro com Lavrov na Rússia. Choi Son-hui teria afirmado que reforçamos que estaremos sempre ao lado dos nossos camaradas russos até o dia da vitória. Estas informações foram reportadas aí, inclusive na imprensa do Brasil, evidenciando de maneira bastante clara que a relação entre a Rússia e a Coreia do Norte é para valer e que esta relação provavelmente realmente seja com o fornecimento de soldados da Coreia do Norte em direção à Rússia para lutar contra a Ucrânia e eventualmente, conforme diz, não é, a irmã de Kim Jong-un, ela afirmou que a Ucrânia é um cão raivoso dos Estados Unidos, assim como também é a Coreia do Sul. Isto a irmã de Kim Jong-un, nós falamos sobre isso aqui no nosso canal há alguns dias. Sobre estes e outros assuntos nós iremos comentar. Hoje é dia 1º de outubro de 2024. Eu vou pedir a você que divulgue o nosso canal, deixa o like e vamos observar aqui os conteúdos de hoje. Um ataque importante da Ucrânia contra a região de Stavropol. Então a Ucrânia faz um ataque certeiro, é um daqueles ataques que nós observamos aqui. Desde agosto nós observamos um crescimento bastante considerável por parte da Ucrânia contra a Rússia e, em especial, ataques contra infraestrutura. Neste caso, o ataque feito ali à região de Stavropol é justamente um ataque contra uma região de depósito de combustível. Então nós temos mais uma vez a infraestrutura de combustível da Rússia sendo atingida por parte da Ucrânia. E quando nós observamos a distância que existe entre o território da Ucrânia e eventualmente o território ali atingido pelos ucranianos na Rússia, a distância é bastante considerável, tudo bem? Uma distância de, deixa eu só confirmar aqui, algo em torno de 300 quilômetros, né? Então, uma distância bem significativa. Eu até trouxe o mapa para vocês aí, mas eu acabei não tratando qual que era a distância entre a região que a Ucrânia atinge no território russo e, eventualmente, a distância em relação à Ucrânia, tudo bem? Mas, quando nós observamos no mapa, e eu avanço aqui para que nós observemos, fica-nos claro que é uma distância bastante considerável, tudo bem? Uma vez que a Ucrânia faz ataques contra o território russo, muitas vezes nem é de dentro do território da região da fronteira, mesmo porque na zona de fronteira nós temos as ocupações russas, conforme nós sabemos, tá bom? O ataque se dá desde o interior, muitas vezes do território russo, ucraniano. Então, talvez aqui da região de Dnipro ou, não é, do próprio Donetsk, enfim, o fato é que nós temos lá um ataque nesta localidade em Stavropol, onde houve um alvo atingido, que é justamente um depósito de combustível. E nós temos que todo este limite geográfico imediato entre a Rússia e a Ucrânia foram alvos de ataques por parte da Ucrânia nos últimos 3 meses, tudo bem? Desde agosto nós temos uma intensificação dos ataques ucranianos contra a Rússia, contra depósitos de combustíveis ou mesmo bases militares, certo? Bases aéreas ou armazéns de armas e coisas do gênero, ok? De munições e etc. Ou seja, a Ucrânia fazendo ataques de maneira bastante específica contra o território russo. Aliás, houve aí nessa semana um debate a respeito de uma possibilidade, de uma possível discussão por um cessar-fogo em relação à infraestrutura energética, não é? Entretanto, houve a negativa de Moscou e, pelo que nos parece, realmente não avançou e essa questão da possibilidade de um acordo para não atacarem infraestrutura de geração de energia. No caso, a energia nesses países é fundamental no dia a dia, especialmente nos meses mais frios, outono, inverno, parte da primavera, por conta das baixas temperaturas, é o clima temperado continental, que dificulta bastante a vida no dia a dia, né? E eventualmente, quando não há energia, há uma dificuldade
natural pela ausência da energia, conforme nós sabemos. E claro, um dos problemas é a calefação, ou seja, o aquecimento dos ambientes internos a partir do uso de energia, certo? E quando a infraestrutura energética é atingida, certamente a qualidade de vida diminui bastante. Agora, ainda que o foco, quando se atinge ali a infraestrutura energética, seja atingir estrutura militar, a população, sem dúvida, acaba pagando um preço bastante considerável em decorrência aí da destruição de alvos que são, não é, infraestrutura energética, seja centrais elétricas ou mesmo redes de transmissão ou outras infraestruturas, como mesmo aí a questão das regiões onde há petróleo ou gás, enfim, certo? A consequência para a sociedade civil é bastante negativa, sobretudo a Ucrânia, que sofreu bastante em ataques em sua infraestrutura de energia desde 2022. Agora, neste ano, não é? Em 2024, em especial a partir de agosto, que nós vimos, basicamente, eu repito, toda semana existe algum relato de ataque ucraniano contra usinas energéticas na Rússia ou mesmo centrais elétricas e assim por diante, né? Num primeiro momento, os ataques se deram muito firme contra o território da Ucrânia, conforme nós observamos aí ao longo desses 2 anos e tantos meses de guerra, tudo bem? Tomara que no ano próximo agora nós tenhamos algum caminho para a paz, tudo bom? Então nós temos aí o ataque da Ucrânia contra a região de Stavropol. Nós tivemos na região vizinha, tanto a leste quanto ao norte de Svatopol, quando olhamos no mapa, vale recapitularmos aqui, ataques que a Ucrânia fez quando destruiu nesta região de Rostov um depósito importante de combustível, ou mesmo quando fez ataques na região de Volgogrado, aqui ao norte de onde? Né? De Stavropol aqui, certo? Atacando ali infraestrutura, em especial atacando regiões de bases aéreas, tá certo? Conforme nós observamos aqui no nosso canal ao longo das nossas observações e assim por diante, ok? Para ver alguns imbecis me chamarem, não é de Roussetti. Certo? Outros falam que, dependendo do vídeo, né, eu vou falar que você é Roussetti ou então que você está defendendo a OTAN, né? O mundo é um pouco mais complexo do que essa perspectiva binária, né? Mas tudo bem, vamos aqui avançar. Nós temos então a Tabocó, né, aí a ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, fazendo as afirmações de que estarão ao lado dos camaradas russos até a vitória, né? Se é que a Rússia vai ganhar a guerra, né? E aí, você acha que a Rússia vai vencer essa guerra? Vejam só, ela diz aí, ó, encontro com Putin e teve um encontro com Lavrov, ó, reforçamos que estaremos sempre ao lado dos nossos camaradas russos até o dia da vitória. Aí é que tá, né? Esse encontro do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia se dá num momento em que há discussões que soldados norte-coreanos estão indo para o fronte de guerra. Há alguns dias o Zelensky disse que os soldados chegariam em algumas horas para lutar na guerra na Ucrânia, tá certo? Em 72 horas. Ele deu a declaração ali no dia 28 de outubro e, segundo ele, no dia 29 dia 1º de setembro, já teríamos soldados norte-coreanos lutando na guerra. E, por sua vez, esta informação também foi abordada pela OTAN e também pelo Pentágono, né? Então você tem aí as instituições ocidentais, em boa medida, afirmando o que o Zelensky havia dito e também afirmando que o que a Coreia do Norte começou a dizer. Quem começou a apontar tal questão foi justamente a Coreia do Norte, de que não, nós temos os soldados norte-coreanos. Quem alertava no caso, repito, ou comento corretamente, a Coreia do Sul, quem alertou em primeiro momento de que os soldados norte-coreanos lutariam na Rússia, ok? Pela Rússia, melhor dizendo, contra a Ucrânia. Depois Zelensky ventila essa informação, tá? E aí ficou ali as discussões da Coreia do Sul e também da Ucrânia. Aí depois nós temos tanto a OTAN quanto o próprio Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, bem como também agora o Pentágono, o Departamento de Defesa também, falando sobre, não é, os soldados norte-coreanos na guerra contra a Ucrânia, enfim. Agora,
o Zelensky tem se mostrado, de certo, e com razão, né, bastante chateado e incomodado com a postura do mundo ocidental nesses últimos momentos. Por quê? O Zelensky vai dizer que a resposta aos soldados da Coreia do Norte na Ucrânia por parte do Ocidente foi uma resposta nula, uma resposta zero. Ou seja, o Zelensky afirmou, a OTAN confirmou, e o Pentágono também, de que nós temos soldados, né, norte-coreanos lutando na guerra, ok? E a espera do Zelensky é de que haveria uma mobilização militar de maneira mais intensa por parte dos países ocidentais para apoiarem a Ucrânia. Entretanto, esse apoio não veio. E o fato do apoio não vir faz com que haja um incômodo por parte do Zelensky, não é? Então, ainda que hajam soldados norte-coreanos lutando na guerra, o Zelensky se vê sozinho. E toda aquela discussão que nós vimos aí nos últimos dias, o Zelensky dizendo que o apoio não vem, não chega, só chegou 10% do que foi prometido, ou mesmo ainda as nossas informações confidenciais vazaram e coisa do gênero. Ou seja, nós temos aí um Zelensky bastante incomodado com o modo como age os países ocidentais em seu favor, em seu apoio, enfim, conforme nós podemos constatar nessas, declarações públicas do Zelensky. E pelo que parece também, o Zelensky havia mencionado que não irá ceder territórios caso haja a vitória do Donald Trump, não é? No caso, sabemos que a eleição nos Estados Unidos já começou, certo? A eleição nos Estados Unidos começa em alguns lugares bem antes, tá, ok? Em alguns lugares começa um mês antes a eleição, justamente por conta aí de que o cara vota num monte de representantes, ok? E ele pode votar lá dias antes, coloca a urna lá que fica fechada, enfim, é aberta apenas no dia oficial ali das eleições como um todo, lá no dia 5 de novembro, agora nesse ano, no dia 5 de novembro, a primeira terça-feira do mês de novembro, é quando há as eleições nos Estados Unidos. Vamos observar, nós iremos tentar observar aqui o andamento do processo eleitoral nos Estados Unidos. E há uma indefinição. De um lado nós temos Kamala Harris e de outro Donald Trump, que não está claro ali quem será o vitorioso nesse processo eleitoral, uma disputa bastante acirrada, vamos acompanhar, tal. E toda um debate de que os Estados Unidos não vão apoiar a Ucrânia caso o Trump vença, tá? Não sei se realmente será assim, até porque, ainda que o Donald Trump não queira apoiar a Ucrânia, existe toda uma estrutura de Estado dos Estados Unidos e a presença americana nas regiões do planeta certamente fazem, com que os Estados Unidos precisem estar atuantes, tá? Mas vamos acompanhar como será. Isto pois, gente, o Trump, quando eleito, dizia que sairia do Afeganistão. E assim pretendia fazê-lo. Entretanto, as condições da diplomacia, das questões militares internacionais, enfim, não permitiram que houvesse uma saída dos Estados Unidos da região do Afeganistão. Nós podemos pensar que o Donald Trump tem até vontade em não continuar guerras e assim por diante. Entretanto, ele não iniciou guerras até, aliás, ele fez ataques às Sírias, enfim, mas é uma guerra que já estava em andamento, certo? Porém, ele não deu início a uma guerra de maneira efetiva, né? Agora, ao mesmo tempo, ele não consegue finalizar as guerras em andamento também, né? Ele tentou, é o caso da Coreia do Norte, Coreia do Sul, conforme nós observamos, ok? Os acordos que ele costurou ali na relação do Estado de Israel com o mundo árabe, enfim, mas não é tão fácil assim, né? Então, ele afirma que vai terminar a guerra no primeiro dia que for eleito, caso ele seja eleito, mas não significa que ele terá essa força exata, ok, para conseguir barrar a guerra na Ucrânia. Enfim, de qualquer maneira, a resposta da Ucrânia é: nós não cederemos territórios. Esse é um dos pontos mais divisivos, ok, da guerra entre Rússia e Ucrânia, a questão territorial. A Ucrânia não aceitará, pelo menos no que nos parece, ceder territórios para a Rússia. Tudo bem? Vamos acompanhar como será uma eventual presidência de Donald Trump, tá? Bom, então aí a questão da ministra das Relações Exteriores da Coreia, ok? A Choi Son-hui, ok? O apoio, certo? A Rússia. Agora, importante, segundo ela afirmou, os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão
né, se organizando para jogar uma bomba atômica na Coreia do Norte, né, uma acusação bem séria, mas a gente vê de certa maneira não é bem assim, né? Ela é uma mulher meio... Enfim. Multa do Google, tudo bem? Vocês viram aí, provavelmente, já tem uns 2, 3 dias que essa informação tem circulado, que o governo russo multa o Google em ali 2,5, né, sei lá, uma multa muito alta, um valor ali do número inominável, inclusive, ok? Uma multa bem pesada, enfim, que o Google não vai pagar a Rússia, com certeza, né, gente? Certo? No caso aí, a questão russa é de que o que nós temos é justamente uma... Como nós vamos dizer, né, gente? O Google não permitindo as informações da Rússia circularem, tá certo? E na concepção da Rússia, nós temos justamente um Google atuando contra os interesses russos e por isso, portanto, a multa, né? Tudo bem? No fronte de guerra, nós temos as disputas que não alteraram tanto na região de Kursk, e no fronte de guerra, o avanço, eventualmente, da Rússia na região em direção a Pokrovsk, tudo bem? Vamos acompanhar aí nos próximos horas se há um avanço mais significativo nessas regiões, até porque não mudou tanto aí o cenário desde ontem para hoje. Mas é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Mais uma vez, eu reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal, divulgue o nosso conteúdo, tá? Para as pessoas que gostam de geopolítica, eu convido você a conhecer a nossa comunidade geopolítica e também te convido para adquirir o nosso material de estudos aí, um e-book sobre geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Mas é isso, bons estudos, respeita a geografia. Tchau, pessoal.